Bom dia, galera do 7º ano, tudo bem com vocês? Uma boa quarta-feira, que Deus abençoe vocês. Por favor, apostila 2, página 382, tá? Nós vamos estudar bissetriz de um ângulo. Bissetriz de um ângulo, tá? Então, página 382, vamos estudar bissetriz. Toda vez que essa palavra aparecer, qualquer coisa você vai nesse de olho, inclusive você pode grifar, tá? Vamos lá, bissetriz de um ângulo. É a semirreta que tem origem no vértice desse ângulo, dividindo em dois ângulos de mesma medida, de medidas iguais. Vamos entender aí o que a Pro está querendo dizer? Que olha só, eu tenho aqui AOB, o ângulo AOB. Esse OP aqui, essa semirreta OP, tá dividindo esse ângulo aqui, ó, exatamente no meio. Então, eu tenho daqui aqui mede 30, daqui aqui mede 30. Porque OP é a bissetriz desse ângulo. Quando eu afirmo que é bissetriz, eu estou falando que eu dividi o ângulo todo ao meio. Olha só esse outro caso. Eu tenho aqui o ângulo AOB, o ângulo AOB. OP é a bissetriz desse ângulo. Por quê, Pro? Você pode afirmar que ele é a bissetriz, porque ele dividiu esse ângulo exatamente ao meio. Tudo aqui media 140 graus. Quando eu construí essa bissetriz aqui, ó, eu dividi esse ângulo no meio, 70 para cá, 70 para cá. Então, eu reparti ele ao meio. Então, bissetriz é que divide um ângulo exatamente no meio. Se eu falar para você que esse lado aqui mede 70 graus e eu afirmar que OP é a bissetriz, eu posso afirmar que aqui também mede 70. Se eu falar que tudo aqui mede 140 graus e afirmar que OP é bissetriz, quanto mede cada lado? 70. Então, toda vez que afirmar que um segmento, o segmento OP, a semirreta, né, ó, a semirreta tem origem. Se eu afirmar que a semirreta OP é a bissetriz de algum ângulo, você sabe que ela dividiu esse ângulo exatamente no meio. Então, vamos lá. Vamos para a prática agora, verificar isso aqui. Eu vou pegar para vocês. Isso aqui é um losango. Qual a definição do losango? Definição do losango é que todos os lados têm a mesma medida. Então, tá, todos os lados tendo a mesma medida, tá aí a definição do losango. Vamos estudar os seus ângulos. Vamos entender realmente o que é bissetriz. Isso aqui tá no anexo 1, se vocês quiserem recortar para verificar, tá bom? Aí ele fala assim, olha, faça a dobra no primeiro losango, de modo que o vértice BD coincida, indicado na figura abaixo. Vou colocar BD, D aqui, e B aqui, se coincide, um em cima do outro, tá aqui, ó, tá? Um em cima do outro. Tá, olha o que ele pergunta, olha só o que ele pergunta. O ângulo BAC e o ângulo DAC tem medidas iguais? Sim. Por que eles têm a mesma medida? Pessoal, a medida desse lado aqui tem a mesma medida desse lado aqui? Sim. Por quê? Porque ele fica totalmente sobreposto, ó. Não sobra nada aqui, ó. Não sobra nada aqui. Então, eles têm medidas iguais. Aí ele pergunta por quê? Porque fica totalmente sobreposto. Beleza. Aí ele pergunta aqui, olha só o que ele pergunta na B. O que é semirreta? Semirreta AC é do ângulo BAD. O que é essa semirreta AC? É do ângulo BAD. Essa semirreta, pessoal, a semirreta AC é a bissetriz. Essa semirreta aqui é a bissetriz desse ângulo. Ela dividiu o ângulo exatamente no meio. Olha só, se eu dobrar, ó, dividiu exatamente no meio. Olha só, na 3. Desdobre o losango e dobre novamente, desta vez coincidir os vértices A e C. O vértice A e C.
Vou fazer isso aqui. Tá aqui. A e C. O ângulo AB. Aí ele pergunta o ângulo ABD e o ângulo CBD tem medidas iguais? Pessoal, ele fica totalmente sobreposto. Lógico que tem medidas iguais. E aí ele fala, então eu posso falar sobre essa semirreta aqui, BDO? BDO, olha só, o que eu posso falar dela? Ela é a bissetriz, ela dividiu esse ângulo aqui, exatamente no meio. Então, pessoal, a bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo exatamente no meio. É isso que você tem que falar. Olha aqui, a semirreta BD é uma bissetriz do ângulo ABC. Olha aqui, do ângulo ABC, porque divide exatamente no meio. Olha só, vamos ver. Se você ficou com dúvida, vamos lá tirar essa dúvida sua. Olha, eu tenho um ângulo BAC. Eu tenho um ângulo BAC. E fiz uma bissetriz aqui. Quando eu faço a bissetriz, eu divido o ângulo exatamente no meio. Só que eu falei que aqui mede 30 graus. Aí eu quero saber quanto mede aqui esse pedacinho. Se eu afirmar que isso aqui é uma bissetriz, eu tenho 30 aqui e 30 aqui. Beleza? Outro exemplo, presta atenção. Eu tenho um ângulo BDC. BDC. E fiz uma semirreta aqui, de D a A, uma semirreta. E falei que ela é a bissetriz. E falei que aqui mede 30 graus. Quanto mede tudo aqui? Galera, se eu afirmei que aqui é uma bissetriz, se aqui mede 30, aqui mede 30. Porque se ela é bissetriz, os dois lados vai ter a mesma medida. Então, quanto mede tudo? 60 graus. Então, pessoal, toma cuidado com os exercícios que vocês vão fazer, que eu vou deixar para vocês. Quando afirmar que é bissetriz, pense, os dois lados vai ter a mesma medida. E para eu saber quanto mede tudo, só eu somar. Só que só se o exercício afirmar que a semirreta é a bissetriz, tá bom? Uma boa quarta-feira para vocês. Fiquem com Deus. Um forte abraço.